Então, olá pessoal. Quando a gente viu lá a história da radioatividade, a gente viu alguma coisa sobre uma das descobertas de Becquerel, que ele viu que algumas radiações eram capazes de ionizar gases e que isso tinha sido utilizado para desenvolver o contador Geiger, que é um aparelho para medir radiação. Mas a gente não entrou em detalhes a respeito disso. Então, hoje a gente vai ver um pouquinho melhor como é que a gente pode detectar a radiação. Então, a gente vai iniciar lá pela história, quando é que começou o desenvolvimento do contador Geiger. Então, inicialmente, iniciou em 1908. E quem desenvolveu esse contador Geiger foi o físico Hans Geiger, por isso o nome, juntamente com Ernest Rutherford, que também já foi conhecido pela gente tanto quando a gente estudou teoria atômica, quanto na própria história da radioatividade. O desenvolvimento do contador Geiger por esses dois cientistas foi baseado na capacidade que a radiação tem de ionizar gases, que foi uma observação de Becquerel, como já comentado. Então, o gás que geralmente é utilizado no contador Geiger é o gás argônio, e por isso que a gente vai representar a ionização desse gás aqui. Então, seria como se eu tivesse o elemento argônio no estado gasoso. Ele vai formar um cátion, argônio mais, também no estado gasoso, mais um elétron livre, ok? Então, isso que acontece quando chega a radiação nesse gás. O único problema do detector desenvolvido nesse período pelos dois físicos é que detectava apenas radiação do tipo alfa. Não era capaz de detectar outros tipos de radiação. Então, veio Walter Miller, que era aluno de doutorado de Geiger. E ele, em 1928, aperfeiçoou o aparelho Geiger, que ficou então conhecido como contador Geiger-Miller. E esse detector, sim, detectava diversas radiações ionizantes. Então, aqui sim, sucesso total. Então, agora eu vou apresentar um pouquinho sobre o contador Geiger, o funcionamento dele. Então, basicamente, ele é composto por esse tubo que contém gás argônio. Então, aqui no interior desse tubo, a gente tem o gás argônio. E aqui a gente tem uma janela transparente que permite que a radiação da fonte radioativa, qualquer matéria, qualquer amostra que contenha radioisótopos, que vai emitir radiação, permite que essa radiação atravesse essa janela e entre em contato com esse gás argônio. O que acontece? O gás argônio ali de dentro, ele vai sofrer um processo de ionização. Então, ele vai formar o íon, que é o argônio mais, e vai formar os elétrons. Esses elétrons vão ficar livres aqui dentro desse tubo. Observem que o tubo é ligado numa bateria. Essa bateria aqui gera uma diferença de potencial. Eu tenho o polo negativo e eu tenho também o polo positivo. O polo positivo, ele vai atrair os elétrons. Então, esses elétrons vão caminhar em direção a esse polo positivo e vão gerar uma corrente. Essa corrente, ela vai chegar no detector, por aqui. Então, aqui eu vou ter uma corrente e essa corrente vai acionar o detector. Acionando o detector, ele é convertido, o sinal que o detector recebe é convertido em som. E aí, o aparelho ele vai emitir um som que vai ter uma intensidade de acordo com a quantidade de radiação que está sendo emitida pela fonte radioativa. Então, esse é o funcionamento do contador Geiger. Agora,
Observa como era a cara desse contador Geiger lá no princípio, quando ele foi criado. Então, aqui é onde entra a fonte radioativa. E aqui em cima a gente observa a medida da radiação, ok? Então, ele já era um aparelho um pouquinho maior. E observa como é que é esse aparelho hoje. Bem pequeno. Inclusive, alguns celulares são capazes de medir radiação emitida. Então, alguns celulares permitem que você baixe um aplicativo e meça a energia radiante existente ao seu redor. Então, agora, sabe tudo sobre o contador Geiger? Espero que tenha sido útil essa aula.